Todo começo de ano, as pessoas querem mudar tudo em sua vida. Elas querem um corpo melhor, elas querem melhores resultados com o seu trabalho, elas querem mais dinheiro, mas poucas pessoas mudam o sistema que sustenta a própria vida. E neste vídeo eu quero te mostrar como eu planejo a minha vida para materializar os meus sonhos, para viver aquilo que um dia só esteve em meus sonhos. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo, a mais um destino. Da última vez que nos falamos, eu estava em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, e hoje eu me encontro em Barcelona, aqui na Espanha, falando com você. Ladies, madames, deusas, porque somos international. Fazendo um parênteses já aqui, porque eu tô com a minha voz um pouco de Timaya, porque eu passei o Réveillon em Paris, e aí nessa mudança de clima acabei ficando com a virose. E bom, seja muito bem-vinda para você aqui também que não me conhece, meu nome é Andy. Aqui nessa atmosfera eu quero proporcionar o que eu proporciono para vocês, uma atmosfera que aumente, que seja propícia para elevar o conhecimento, a autoestima e a ambição de mulheres. Então, se essa ideia te chama, se ela compactua com você, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aqui no canal, me segue em todas as outras redes sociais, que é Andy Costa LM, tanto aqui quanto tanto no Instagram quanto no TikTok. E vamos para mais um vídeo aqui. Como que eu penso, como que eu planejo a minha vida e como que eu faço para isso se materializar? Primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês é: você não começa planejando o seu ano colocando novas metas. Por que não? Porque você não é uma adolescente de 14 anos. Se você já está na fase dos 20 e poucos, como eu, uma jovem senhora, se você tem seus 30, 32 anos, você não está começando a sua vida. Então, cada ano ele é uma sucessão da sua vida. Então não pense em colocar coisas novas, você tem que começar a pensar em dar continuidade naquilo que você está construindo, em pensar na sua biografia, em pensar na construção dessa vida, nessa biografia, na sua carreira, na sua construção de como pessoa, como marca pessoal no seu trabalho. Então, você precisa, antes de tudo, o primeiro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é: você não está no início de jornada, né? Então você fez coisas no ano passado. Segundo ponto é você olhar, na verdade é o primeiro, né? Esse aqui é a base que eu tá falando para vocês. Primeiro ponto é: você precisa olhar para trás. Como foi o meu ano passado? Qual foi os meus ganhos e perdas? Na verdade, eu acho que a gente nunca tem perda, a gente tem aprendizado, a gente tem lição. É lição quando você realmente aprende com aquilo e refina ou não repete, né? Se foi um erro. Então, olhar para trás e identificar quais foram as coisas que eu fiz que me geraram os melhores resultados do meu ano. Quais foram os movimentos, quais foram os conhecimentos, quais foram as pessoas que tocaram a minha vida e que foram fundamentais para mim naquele ano. Então, ao final desse vídeo aqui, eu quero liberar uma planilha, um Notion, um sistema que eu uso há mais de 4 anos na minha vida, eu quero liberar para você. Então fica aqui nesse vídeo que você vai ganhar com isso. Eu tenho certeza que você vai sair muito mais rica do que você entrou e com muito mais direção para construir o seu 2026 do que você entrou. Segundo ponto que você precisa entender para você planejar o seu ano é que você não começa com as metas que você quer alcançar. Você começa com a persona. Você começa com quem você quer se tornar. E muitas pessoas falam assim: ai, como é a pessoa que eu quero ser, como que ela pensa, como que ela age, como é que um milionário pensa, como é que ele age. Isso parece às vezes muito distante de você. Mas você pode fazer um exercício muito simples. Baseado em quem eu fui no ano passado, fazendo uma autoanálise de quem eu fui, dos papéis que eu desempenhei no ano passado, como que eu quero ser? Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu me casei recentemente, no ano passado, e eu vou pegar esse exercício, assim, eu fui X esposa. Eu tô dando um exemplo qualquer aqui, porque veio o primeiro, né? Esse é um evento que aconteceu na minha vida recente. Eu quero ser... O ano passado eu fiz X coisas com o meu cônjuge, o ano passado eu fui de tal modo, esse ano eu quero ser X, eu quero ser Y. Então você vai começar a fazer esses exercícios de quem você
está sendo nasceu no seu corpo. Vamos pegar outra área aqui. Quantas vezes eu treinei no ano passado? No ano passado, eu ainda treinei poucas vezes, por algumas limitações e eventos que aconteceram, e tá tudo bem. Então, nesse ano, como que eu quero ser? Se eu quero ter um corpo magro, se eu quero ser magra, adoro. Eu preciso me alimentar melhor, eu preciso comer melhor, eu preciso treinar melhor, eu preciso ter uma frequência de treino melhor. Então, eu vou criar essa nova persona com base nessa, antes de tudo, nessa análise que a gente fez no ano passado. Então, você vai analisar todas as áreas da sua vida e aí a gente vai partir para o terceiro ponto para a gente poder começar com essa persona, tá? Em todas as áreas que tangenciam essa persona que é você, a sua high self, a sua melhor versão de você mesmo em 2026. Porque eu acredito que a cada ano a gente é igualzinho, a gente tem que melhorar, não é? Então, a gente precisa melhorar. Então, como é a melhor versão de você mesma? O que ela faz? Como que ela age? E aí a gente vai partir para esses pilares que eu quero falar aqui para vocês de como que eu planejo a minha vida em pilares. Então, primeiro pilar que a gente precisa pensar é saúde, corpo. Porque ele é o que viabiliza você viver toda essa experiência aqui material. Eu acredito que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, meu corpo é o meu veículo, meu corpo é a minha Ferrari. No meu corpo eu quero dar o melhor, a melhor comida. Ele vai treinar para ele produzir energia, porque energia se produz. Você tem que ir lá produzir energia, porque energia se produz. Então, como que eu quero cuidar do meu corpo? Eu sou uma pessoa naturalmente que eu amo fazer esportes. Eu gosto da sensação que eu tenho ao fazer esporte. Eu gosto de me sentir aquele efeito dopaminérgico que tem depois do exercício, aquela endorfina após o exercício. Então, eu começo por essa área da saúde. Esse ano eu estabeleci para mim que eu quero treinar 170 dias no ano e eu quero também praticar um esporte novo, que é o meu sonho, e eu vou realizar. Eu estou me preparando. Para quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou compartilhando um pouco mais desses treinos preparatórios, que eu vou realizar esse esporte ainda agora, nessa temporada de inverno. Partindo agora, depois que eu estabeleci essas metas, né, na minha saúde, então eu coloco as metas quantitativas. Então, uma das metas quantitativas que eu fiz para minha saúde é: eu preciso treinar 170 vezes. E uma outra coisa que eu quero, que é quantitativa, é não passar dos 60 quilos. Porque passando 60 quilos, eu fico é bem difícil. Eu não gosto tanto esteticamente, e isso é muito importante para nossa autoimagem. Não é pelos outros, é por você mesmo. Você precisa encontrar a forma como você se sente bem. Então, eu defino metas ali quantitativa, geralmente, às vezes qualitativa. Então, pode ser qualitativa no sentido de que, eu tomo muito. No ano passado, eu passei por umas transformações que eu tomei muitas medicações. Então, assim, eu quero diminuir o estresse, eu quero diminuir a tomada de remédios, de analgésicos que eu tomo para dor de cabeça. Então, eu faço realmente uma análise dessa área da minha vida. Partindo agora da saúde, a gente vai para outra área. A gente vai para o intelecto. A gente vai para a mente, porque tudo começa na sua mente. Uma mente forte viabiliza outras coisas. Muitas vezes na sua vida você não precisa de dinheiro. Óbvio que o dinheiro ele viabiliza as coisas que você quer viver. Mas quando você quer conquistar mais, não é ele exatamente que você precisa ter. É a sua postura, é a sua atitude, e isso começa aqui, na sua mente, na sua autoimagem, na sua autoestima positiva, na sua autoconfiança. Então, como que você vai nutrir esse intelecto? Então, eu passo novamente a fazer uma análise como eu fui em 2025, que cursos eu fiz, que livros eu li, qual foi o tipo de livro que eu li. Então, em 2025 foi um ano que eu li pouco, mas eu lembro aqui que eu li 2 livros que foram, assim, fundamental. Eu li A Jornada da Heroína, de Maureen Murdoch. Eu reli Transformando Palavras em Dinheiro, de Ícaro de Carvalho. Foi um ano que eu decidi não ir para eventos presenciais. Eu fiz alguns cursos
online apenas, porque foi um ano que eu casei, foi um ano que da minha vida que eu dei atenção para outras áreas, o que é completamente normal. Então, por isso que eu falo para vocês que vocês precisam começar pela persona, porque uma mulher que, por exemplo, ela tá em fase de engravidar e ela diz, ai, nesse ano ela fatura $500.000 com a empresa dela, com o negócio dela, com o trabalho dela, não sei o que ela faz. E ela diz, esse ano eu quero faturar 3 milhões, 2 milhões, vai ser muito improvável, porque ela tá vivendo uma outra coisa na vida dela. Por isso que você tem que começar pela persona e não pelas metas. Porque a persona precisa se ajustar para conquistar essas coisas de fora. Você começa com você, para depois ir conquistar. Então, intelecto, no ano de 2025 eu li um pouco menos e tá tudo bem. Eu li esses dois e eu não lembro mais algum outro que eu li, mas provavelmente, sempre que a gente diz sim para uma coisa, a gente diz não para outras, né? E aí, eu, esse ano, estabeleci, né, na parte intelecto, que eu quero ler, no mínimo, 10 livros. Eu já separei os títulos que eu quero ler. Em um outro vídeo, eu tô pensando em fazer aqui, me digam se vocês acham interessante, uma boutique de livros. São livros que eu vou ler ao longo do ano e eu posso trazer a minha percepção, a minha visão, o meu resumo aqui sobre esse livro. Me falam aí nos comentários se vocês querem que eu faça. Então, partindo agora do intelecto e como também que eu escolho essas leituras, né? Não pode ser uma leitura, se você gosta de ler fantasia, tudo bem. Eu gosto de ler coisas que me façam executar aquilo que eu quero melhor, eu faço uma análise, eu tô precisando aprender um pouco mais sobre finanças, então eu vou pegar alguns melhores títulos de finanças e vou ler. Eu preciso melhorar as áreas de marketing do meu negócio, então eu vou separar alguns livros de marketing no meu negócio. Então, você precisa analisar-se para saber os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Você precisa entender qual é a hora de você colocar coisas, né, em si e a hora de retirar também. Eu faço essas dinâmicas aí comigo. Terceiro ponto é agora as minhas relações. Como são as minhas relações? A minha relação com a minha espiritualidade, a minha relação com as amizades, a minha relação agora com o meu cônjuge, a minha relação com família. E aí eu faço uma pergunta muito interessante, que para mim foi crucial, aprendi isso no livro Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. A pergunta é, quem são as pessoas que me geram muito estresse? Quem são os 20% das pessoas que geram mais de 80% dos estresses que eu tenho? Às vezes pode ser um cliente, às vezes são amizades, às vezes são pessoas muito próximas que lhe geram picos de estresse e ansiedade, e isso não faz bem para tua performance diária, para a sua performance de vida. Então, nesse quesito relacionamentos, eu paro para analisar as pessoas que tangenciam a minha vida e as pessoas que eu quero que comecem a tangenciar. Porque, e aí, essas pessoas novas que eu quero que tangenciem a minha vida, algo muito importante de você pensar é que a maioria dos resultados que você quer na sua vida, ele depende dos relacionamentos. Relacionamentos, eles são sempre negócios disfarçados. Se você, por exemplo, é uma empreendedora, recentemente, eu vou contar uma história aqui pra vocês. Recentemente eu fui na dermatologista e eu falei pra ela em que eu trabalhava, ela falou, eu tô procurando uma pessoa que escreve e a gente pode conversar. Então, assim, foi uma consulta despretensiosa, mas que pode me gerar um negócio. Então, tudo aquilo que você quer ter ainda, ele precisa de pessoas e de ambiente. Todos esses resultados, porque nós somos humanos, a gente evolui nessas relações humanas. Então, é muito importante que você eleja bem com quem você vai caminhar, eleja bem os ambientes que você vai frequentar. Então, é muito importante, até digitalmente também, quem são as pessoas que você ouve? Aqui no YouTube você tem aquela, eu pago o YouTube Premium e eu recebi o relatório de quais foram as músicas que eu escutei, os canais que eu mais ouvi, quais foram os temas que eu mais me interessei, tudo isso está construindo. Afinal, como eu sempre falo, você será a mesma pessoa daqui 5, 10 anos, exceto pelas coisas que você viu e ouviu. Então tenha muito cuidado com essas relações que te dão impulsos todas as horas, tanto no seu ouvido quanto na sua visão.
Partindo agora de relacionamento, a gente tem um outro pilar, que é o pilar profissional. Então, se você é uma empreendedora, assim como eu, você vai olhar para essa área da sua vida e vai analisar como que foi. Aí a gente já vai entrar em questões de mais pro negócio, de KPIs, e enfim. Mas você vai analisar os pontos e fraquezas, os pontos fracos e fortes do seu negócio e melhorar também e ter colocar essa nova meta financeira, né? Para que eu coloquei uma meta e agora eu comecei a uma coisa que eu quero muito, é pensar em novas moedas, pensar em fontes de renda, em moedas fortes. Então eu coloquei minha meta em euro, não vou falar essa aqui para vocês, algumas que eu preciso manter, mas eu falei aqui para vocês 170 treinos do ano, 10 livros, existe uma outra que eu quero compartilhar com vocês já já. Então eu penso aí nessa meta de trabalho também. Eu quero, na meta profissional, nessa meta de trabalho, eu quero publicar pelo menos um vídeo aqui no YouTube no mês. Eu quero estar mais presente ali no Instagram e no TikTok, chegando pelo menos aqui nos próximos 2, 3 meses no TikTok, aos 10 mil seguidores. Já me segue lá a gente conversa de verdade. É outra atmosfera. Encerrando agora essa área profissional, essa área trabalho, a gente vai para desfrute e tem uma outra que eu gosto de planejar, porque nós somos mulheres, a gente quer o quê? Beauty, beleza. No ano passado eu fiz era um sonho pra mim e eu realizei esse sonho, que foi fazer uma rinoplastia. Inclusive faz nem 3 meses que eu fiz a rinoplastia, então meu nariz ainda se encontra bastante inchado. Eu tinha algumas metas que eu gostaria de fazer ali com a beleza. E assim, gente, a nossa autoestima ela não tá ligada exatamente somente no que a gente vê no espelho, mas ela é parte da nossa autoestima, a nossa autoimagem. Ela não é construída apenas da imagem, da estética em si, mas é muito importante que você se veja bem, que você corrija, tá tudo aí, né? O dinheiro viabiliza isso para que você melhore. A tecnologia, a ciência tá aí para que você melhore aquilo que você pode melhorar em você, para você trazer à tona o que há de melhor em você. Então, eu coloco também ali metas na minha parte beauty, na parte que eu quero melhorar. Até porque a imagem ela vende, o belo ele vende. E você precisa melhorar a imagem se você quer crescer na sua vida profissional. É comprovado cientificamente, pesquisas, que pessoas que se apresentam de uma forma melhor, imagética, elas ganham mais. A gente nunca tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira impressão. Então, a pessoa, ao te olhar 3 segundos, ela já faz uma análise de você mesmo. Então, assim, não é que você precisa ter milhões para fazer procedimentos estéticos. Começa com o básico antes de tudo. Primeira coisa que você precisa começar é com o seu corpo. Uma pessoa que tem um corpo que comunica ordem, que não tá obeso, que não tá inflamado, ela comunica ordem, ela comunica disciplina, ela comunica para o mundo: eu cuido de mim e, portanto, eu sou capaz, eu sou apta a cuidar das outras coisas. E isso foi uma coisa que eu sempre fiz na minha vida. Cuidar da sua pele, cuidar do seu skincare, fazer o melhor que você pode com as condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então faça o seu skincare, hidrate seu cabelo, tire o momento agora, né? O momento de desfrute é muito importante você aproveitar. Como que você quer aproveitar esse ano? Quais são as coisas que te fazem feliz? No vídeo anterior eu lembro que eu falei que eu morava em lugares com piscina e eu quase nunca ia na piscina, eu quase nunca tinha tempo, por um pouco de desordem de tempo, para aproveitar, para desfrutar da minha vida. Então, o que te faz feliz? A mim me encanta conhecer novos lugares, texturas, cheiros, culturas. Sou uma pessoa cosmopolita que sou, então eu gosto de estar pelo mundo. Isso é uma meta de desfrute para mim que eu amo. Ir numa cafeteria, ir num restaurante, ir num lugar para fazer um esporte novo, ir numa praia, e curtir uma neve. Então, esses são momentos de desfrutes que eu amo e adoro trazer para minha vida. Então, concluindo aqui todo esse cenário que eu trouxe para vocês de como que eu penso, planejo a minha vida, esses pilares que eu trouxe aqui para vocês é tudo que vai construir esse sistema, tudo.
Então, agora atingido, olhando olhando para o passado, como eu fui, o que aconteceu, e construindo esse novo ser, agora eu vou partir por como que vai ser isso. Eu vou partir com a quebra desses objetivos. Então, nesse plano que eu vou liberar para vocês, eu já vou dizer como que vocês vão conseguir pegar. Lá você vai ter como você quebrar essas metas. Então, para poder alcançá-las, você ter esses parâmetros para poder alcançar essas metas. Então, a melhor forma de você planejar a sua vida é você pensando assim, pensando por áreas, pensando pelo seu ser, começando pelo seu ser. A pior forma é você colocar no papel: eu quero alcançar 20 mil reais de faturamento em um único mês, sendo que você nem tem método para isso, você nem tem postura para isso, você precisa desenvolver esse músculo para isso. É como se você quisesse correr uma maratona sem ter corrido os primeiros 1 quilômetro, 3 quilômetros, 5, 10 quilômetros. Bom, meus amores, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, porque afinal é para isso que eu tô aqui, para servir. Eu amo compartilhar aquilo que eu sei. Inclusive na questão trabalho, é uma crença minha que eu acredito que o nosso trabalho ele tem que viabilizar a vida que a gente gosta, a gente quer viver. O trabalho ele serve para isso. O trabalho ele tem que viabilizar aquilo que você quer viver. Então, a gente se encontra num próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, me deixa saber, dá um like aqui nesse vídeo, deixa uns comentários inteligentes, o que você vai aplicar aqui na sua vida. E para você conseguir esse planner que eu vou liberar para vocês construírem a vida dos sonhos de vocês e materializar, obviamente. Lá vocês vão ter muito mais clareza de como que vocês vão tangibilizar isso. E tem uma outra coisa aqui, por último, que eu quero compartilhar, que é a afirmação. Nesse sistema que eu crio, eu visito todos os domingos, porque tudo aquilo que a gente não toca, que a gente não lembra, a gente esquece. Então, a maioria dos erros das pessoas é que elas colocam lá: emagrecer tantos quilos, e ela não revisa. Então, tudo aquilo que a gente esquece, que a gente deixa de lado, a gente não vai alcançar. É preciso a exposição inteligente, organizada, consistente para a gente chegar nos nossos objetivos. A gente até pode contar com a sorte, mas nunca dependa dela. Se prepare para quando a sorte lhe encontrar. E bom, para você conseguir esse Notion, para você fazer o seu planejamento, você vai lá no meu Instagram, você vai me seguir e vai mandar uma mensagem para mim com o nome Sistema. Como eu falei para vocês, o meu Instagram, o meu arroba é AndyCostaLM. Meus amores, um beijo no coração de vocês. Que 2016 você faça um ano incrível, porque é você que vai fazer acontecer. Não é que o ano seja incrível. Ok, existem as coisas externas, mas muita coisa também depende da sua ótica, depende de você também. E o ano, ele também não depende de, você não precisa de mais motivação, você não precisa de disciplina para alcançar os seus objetivos. Você precisa de um sistema que viabilize, porque consistência e ritmo é muito mais importante do que velocidade, do que sprint. É isso, eu já me alonguei demais nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo ou destino. Tchau!